Vamos então começar o segundo capítulo de Sexo e Destino. Repousava Dona Beatriz no leito bem posto, patenteando enorme cansaço. A doença, de certo, consumia-lhe a forma física desde muito, porquanto, aos 47 anos de idade, mostrava o rosto singularmente engelhado e o corpo leve. Envelhecida, e muito magra. Refletia em si mesmada, tristonha. Fácil de se lhe ver a preocupação ante a crise iminente. Ideias ali influírem, vivas e nobres, indicavam que se habituara à certeza da desencarnação próxima. Notava-se-lhe fixada no pensamento a convicção do viajante, que afligira o término de espinhosa trilha da qual, por fim, lhe competia sair. Conquanto tranquila, inquietava-se pelos vínculos que aprendiam no mundo. Apesar disso, visualizava as portas do além, plasmando formosos quadros íntimos, como quem sonha à luz da vigília. E recordava Neves, o pai que perdera na infância, qual se visse prestes a recuperá-lo em definitivo, tal a extensão do amor que os alcochetava um ao outro. Observávamos, porém, sem dificuldade, que a alma afetuosa da enferma se dividia mais fortemente na terra entre o esposo e o filho, dos quais se reconhecia em gradativo processo de inevitável separação. No aposento acolhedor, que alguns adereços ataviavam, tudo transparecia limpeza, reconforto, assistência, carinho. Ante o leito encontramos o sisudo enfermeiro, desencarnado, que Neves abraçou, demonstrando guardá-lo à conta de imensa estima. E apresentou-nos. Amaro, temos aqui André Luiz, amigo e médico que doravante nos partilhará os serviços. Saudamo-nos cordialmente. Neves inquiriu atencioso. O irmão Félix veio hoje? Sim, como sempre, respondeu Amaro. Informei-me então de que o irmão Félix, desde muitos anos, era o superintendente de importante casa socorrista ligada ao Ministério da Regeneração em nosso lar. Então nós vemos aqui uma nota do André Luiz falando acerca das organizações dos planos superiores já descritos no livro Nosso Lar. Famoso pela bondade e paciência, era conhecido como sendo um apóstolo da abnegação e do bom senso. Não dispunhamos, entretanto, de qualquer tempo para considerações pessoais. Dona Beatriz experimentava dores agudas e o companheiro mostrou o propósito de aliviar, através do passe confortativo, enquanto a senhora se via aparentemente a sós. Em grande prostração física, revelava profunda sensibilidade mediúnica. Então nós vemos aqui o passe sendo utilizado para acalmar as dores, para tranquilizar, e vemos ele fazendo aqui uma nota de que ele percebeu que ela revelava profunda sensibilidade mediúnica. Pode ser por ela já ser uma médium ostensiva ou não, talvez por ela estar naquele limiar, Ela sabe que vai desencarnar, o corpo muito frágil, normalmente nos processos de desencarne, nesses desligamentos, principalmente com uma doença que abala tanto, que machuca tanto o corpo físico, que é um processo de limpeza do perispírito. O câncer é um processo de limpeza do perispírito. Ela mostrasse essa sensibilidade mediúnica por estar nesse desligamento, nesse processo de desligamento. Ó sublimes pensamentos do leito de dor. De olhos cerrados, a doente, embora não assinalasse a presença paterna, lembrava a ternura do genitor, que lhe parecia distante e inacessível no tempo. Identificava-se, de novo, com a ingenuidade infantil. Na acústica da memória, ouvia as canções do lar, voltava encantada às horas da meninice, reconstituindo na imaginação as relíquias
as relíquias do berço, sentia-se no regaço paternal a maneira da ave de regresso à penugem no ninho. Desculpa. Desculpa. Mas eu já estou melhorando da gripe. Desculpa. Então nós vemos aqui ela lembrando do pai, lembrando das situações infantis, plasmando ali, né, à volta dela imagens bonitas que ela está já montando para o seu desencarne, às vezes imagens lúdicas, né, acerca do céu, esse tipo de coisa, mas ela está ali rememorando, né, sentindo esse amor, porque até pelo carinho, pelo amor que ela tem pelo pai, mas ela não sente a presença do pai ali, mas inconscientemente ela está sentindo as energias, ela está sentindo ali aquele carinho, o passe que o pai está dando, ela está sentindo aquele amor do pai ali presente junto a ela. Dona Beatriz chorava, lágrimas de enternecimento inexprimível perolavam-lhe a face. E sem que a boca enunciasse o menor movimento, clamava intimamente com toda a alma: Pai, meu pai. Ela estava ali chamando, evocando o pai. Por isso que ele estava ali também, né? Por ela chamá-lo e por as obrigações dele em relação à família. Meditai, vós que, no mundo, admitis para os desencarnados a indiferença da cinza. Para lá dos túmulos, amor e saudade, muitas vezes, se transformam no vaso do coração em pranto comburente. Então, o que ele está colocando aqui é digamos assim, um puxão de orelha, né? Olha lá, para e pensa, como nós vimos, e vimos principalmente no Entre a Terra e o Céu, né? Como os que estão aqui na Terra podem perturbar aqueles que estão desencarnados. Mas também nós vimos, através dos livros que lemos, o quanto as orações, as boas lembranças daqueles que estão aqui na Terra podem tranquilizar, né? Serem bálsamos, né? de consolo para aqueles que estão desencarnados. Então aqui ela está chamando o pai e ele veio assisti-la. E por ser um espírito que já trabalha com espíritos desencarnados, ele está ali como assessor. Mas se ele fosse um espírito que estivesse em dificuldade, um espírito que ainda estivesse em luta no plano espiritual, ele estaria num sofrimento muito grande, porque ele não poderia ajudá-la e seria chamado do mesmo jeito. Então ele seria mais um obsessor ou até um espírito ali que atrapalharia todos os trabalhos. No caso dele, não. É um espírito que está ali para ajudar. A gente precisa tomar muito cuidado de que forma nós lembramos dos nossos entes queridos desencarnados. Precisa ser sempre com orações de alegria, orações de que eles continuem o seu trabalho, de que eles estejam bem, e as nossas lembranças também têm que ser boas para que eles sintam boas digamos assim, emanações, boas vibrações, que é o que eles vão receber de nós. Neves cambaleou agoniado. Por quê? Porque aquele pai, meu pai de dor, né, de sofrimento, ele diz aqui, no vaso do coração elas se transformam em pranto comburente. Então elas ardem, elas pegam fogo. E aquele pranto, aquele desespero dela chamando o pai, fez com que ele sentisse aquela dor dela, aquele chamado, e isso o abalou. Mesmo sendo um espírito que trabalha com desencarne, 40 anos ali no plano espiritual, num trabalho no Ministério do Auxílio, um espírito que todos ali colocavam por ser centrado, por ser um espírito que tinha um trabalho muito bom ali junto ao no plano espiritual. A gente vê ele aqui, né, sendo, digamos assim, atingido, né, por uma flecha, né, de dor. Neves cambaleou agoniado. Enlaceio, contudo, a pedir-lhe coragem. Então o André o abraça para pedir coragem, pedir força para ele aguentar aquela hora ali de dor, de sofrimento e aquelas energias que ele estava recebendo da filha ali em tamanho sofrimento evocando por ele, né? A ventania da angústia, porém, sobre o ânimo do companheiro atribulado,
perdurou apenas alguns momentos, refeito a recompor o semblante que o sofrimento transfigurara, espalmou a destra na fronte da filha e orou, suplicando o amparo da bondade divina. Então ele foi acolhido ali pelo André, conseguiu, por ser um espírito já num estágio mais elevado, né? 40 anos de trabalho, de estudo, de mudanças, né? Ele conseguiu se manter ali centrado, colocou a mão direita sobre a fronte da filha e orou, pedindo ajuda a Deus. Chispas de luz, quais minúsculas flamas azulíneas, evolavam-lhe do tórax, a se projetarem naquele corpo fatigado, revestindo-se de energias calmantes. Então, o André descreve a cena linda ali, né? Do tórax dele, né? Do cardíaco, né? Desse plexo aqui, que é do amor. Emanavam luzes azuis, né? De um azul ali muito claro, muito brilhante, muito bonito, que se projetavam naquele corpo ali doente, naquele corpo fatigado. Aquelas energias estavam ali sendo enviadas para aquele corpo que estava deixando a terra. Emocionado, é uma cena emocionante mesmo. Observei que Dona Beatriz se acomodava a suave torpor. Então ela assimilou aquelas energias e se acalmou, né, naquele torpor, naquela tranquilidade daquele abraço energético que ela recebeu do Pai. E antes que pudesse enunciar qualquer impressão, uma jovem, figurando-se nas 20 primaveras da experiência física, entrou cautelosamente no quarto. Renteou conosco sem percebermos-nos de leve. Quer dizer, ela passou por eles, né, de leve sem percebê-los. E tomou o pulso da enferma, verificando-lhe as condições. A recém-chegada esboçou o gesto de quem reconhecia tudo em ordem. Encaminhou-se logo após na direção de pequenino armário próximo e, munindo-se dos recursos necessários, voltou à cabeceira da dona da casa, aplicando-lhe injeção anestesiante. Dona Beatriz não mostrou a mínima reação, continuando a descansar sem dormir. Vamos lembrar que ela estava ali naquele torpor, sentindo aquelas energias benfazejas que ela estava recebendo do Pai. Então ela continuou ali, descansando, mas sem adormecer. O concurso magnético de minutos antes insensibilizara-lhe os centros nervosos. Então aquelas energias que o Pai passou, aquele magnetismo, aqueles eflúvios magnéticos azuis que ele emanou para ela, fez com que os centros nervosos delas fossem anestesiados, fossem bloqueados para que diminuísse a dor, o cérebro não registrasse tanto aquelas dores que ela estava sentindo. Então, a diminuição da dor, o sentido de anestesia que ela recebeu foi muito mais das energias que ela recebeu do Pai do que da injeção que ela estava recebendo ali. Perfeitamente tranquila, a moça na qual observávamos a posição da enfermeira improvisada retirou-se para um dos ângulos do aposento, a largar-se em acolhedora poltrona de vinho. Em seguida, descerrou um dos segmentos da janela quadripartida, atraindo a corrente de ar fresco que nos bafejou sem alarde. Respirando a saciedade, a jovem, com grande surpresa para mim, acendeu um cigarro e passou a fumar distraidamente, dando a ideia de quem diligenciava fugir de si mesmo. Então, numa situação daquela, né, numa doente, num estado que ela estava ali, ela acendeu um cigarro, que realmente é um absurdo, mesmo naquela época. Neves fitou-a, deitando-lhe significativo olhar em que se mesclavam piedade
e revolta, e indicando-a discreto, informou-me: trata-se de Marina, contadora de meu genro, que se dedica ao comércio de imóveis. Agora, a pedido dele, desempenha funções de assistente. Evidente sarcasmo transparecia-lhe da palavra reticenciosa. Quer dizer, o sarcasmo dele ali de assistente, né? Como quem diz aquele cigarro, aquela fumaça, ia transparecer uma situação ali que ele estava, né? Estava difícil para ele engolir. Imagine, voltou a dizer, fumar aqui numa câmara de dor onde a morte está sendo esperada. Contemplei Marina, cujos olhos denotavam recôndita inquietude. Manifestando ainda alguns laivos de respeitosa estima para com a nobre senhora estirada no leito, soprava, para além da janela, as baforadas cinzentas que lhe escapavam da boca. Repartindo a própria atenção entre ela e Amaro, o nosso amigo da esfera espiritual, Neves, conquanto mudo e constrangido, parecia querer falar à vontade e desinibir-se. Então ele mostra ali o Neves reprovando ela e vendo o que o Amaro estava fazendo ali, estava assistindo ali a filha. Tentei, porém, adquirir mais amplo conhecimento da posição. Aproximei-me reverentemente da jovem, no propósito de sondá-la em silêncio e colher-lhe as vibrações mais íntimas. Contudo, recuei assustado. Estranhas formas, pensamentos, retratando-lhe os hábitos e anseios, em contradição com os nossos propósitos de socorrer a doente. Fizeram-me para logo sentir que Marina se achava ali a contragosto. A sua mente vagueava longe. Então ele começou a observar as formas, pensamento dela e levou um susto. Entre aquela aparência de uma menina de 20 anos, que ele achou que estava ali tentando ajudar, ele viu pelas formas de pensamento ali que ela, embora o verniz da sociedade, embora aquela aparência que ela tinha, né, os pensamentos e os sentimentos dela eram completamente diferentes e isso o assustou. Ele deu um passo para trás, né? Ficou assustado. Aí ele vai descrever aqui o que ele está vendo. Quadros vivos de esfuziante agitação resumavam-lhe na cabeça. De olhar parado, escutava adentro de si própria a música brejeira da noite festiva que atravessara na véspera e experimentava ainda na garganta a impressão do gin que sorvera abundante. Então a gente vê ali ela recordando da noitada que ela teve, né? E da bebida, né? Do fato dela ter bebido bastante. Apesar de surgir-nos superficialmente à guisa de menina crescida, sob o turbilhão de névoa fumarenta, exibia telas mentais complexas, ali relampaguearem na aura imprecisa. Então ele está mostrando aqui o contraste de aparência ali de uma menina, nova ainda, né, perto dos 20 anos, com uma mente, né, com lembranças e com situações ali muito adversas, muito diferentes, e aí ele percebe que ela está ali a contragosto, né, e que ela não tem aquele apreço que ele achou que ela tinha em relação à doente. Trazido pelas circunstâncias a colaborar na solução de um processo assistencial sem qualquer intuito menos digno, passei a estudar-lhe o comportamento isolado. Quer dizer, o André Luiz foi trazido ali, né, para tentar ajudar o Neves, um amigo, então ele estava tentando ali colaborar no processo e não tinha um intuito menos digno ali, não estava ali vasculhando a mente dela numa curiosidade menos digna, ele estava tentando entender e participar do quadro, né, que ele estava vendo ali. A medicina terrestre no futuro, para atender com eficácia ao doente, examinar-lhe-á com minúcias a feição espiritual de todas as peças humanas que lhe articulam a equipe.
Então, o que ele está colocando aqui é que no futuro a medicina vai não só vasculhar o nosso interior, os nossos sentimentos, a nossa mente, a nossa história, como a história também dos personagens que estão ali no palco. Vamos lembrar, é um palco com vários personagens ali, a vida é um ato, então aquele ato daquela vida com vários personagens representando junto ali, precisa se saber dos personagens que estão à volta, precisa se entender a história que está se desenrolando naquele palco para poder se tratar de uma forma melhor, de uma forma mais profunda, o doente e não se preocupar tanto com a doença. Tratar o doente, porque a doença é reflexo da situação, dos pensamentos, das histórias vividas pelo doente. Respeitoso, iniciei os apontamentos de ampla anamnese psicológica, né? A anamnese é o estudo ali das lembranças, né? Ele entrou ali nas lembranças da Marina para estudar, para tentar, né, estudar o quadro ali que se desenrolava naquele palco. Marina apresentou a princípio a figura de um homem amadurecido, cunhada por sua própria imaginação, a repetir-lhe muitas vezes acima da fronte. Então ele viu ali um homem amadurecido que ela estava relembrando ali na sua mente, ela mesma cunhou, ela mesma plasmou, né, montou ali na mente dela e o André estava visualizando. Ela e ele juntos, percebia-se de pronto a intimidade, adivinhava-se-lhe o romance. Fisicamente, semelhavam pai e filha. Ela tinha idade para ser filha, né? Ali parecia pai e filha os dois. Entretanto, pelas atitudes sentimentais, não conseguiam disfarçar a estuante paixão um pelo outro. Nos painéis sutis que surgiam e se desfaziam alternadamente, mostravam-se ambos extasiados, ébrios de prazer, fosse aboletados no automóvel de luxo ou enlaçados na areia morna das praias, conchegados sobre a proteção de arvoredo tranquilo ou sorridentes em tumultuados abrigos de encantamento noturno. Deslumbrantes paisagens de Copacabana ao Leblon desfilavam por admirável fundo pictórico. Então mostrava os amantes ali, né, naquele pano de fundo ali de Copacabana ao Leblon, os dois amantes. A moça entrefechava as pálpebras para senhorear com mais segurança as reminiscências que lhe empolgavam os sentidos, para logo após mentalizar surpreendentemente outro homem, tão jovem quanto ela mesma, evidenciando-se-nos entregue às cenas de um filme interior diferente. Desculpa. Formava novo tipo de palco para exibir a lembrança das próprias aventuras, na qual se destacava igualmente ao pé do rapaz, como se estivesse afeiçoada aos mesmos sítios, desfrutando companhias diversas. Ela e ele também juntos, no mesmo carro, entrevisto ou na condição de pedestres felizes, saboreando refrescos ou repousando em animados entendimentos nos jardins públicos, sugerindo o encontro de crianças enamoradas a entretecerem aspirações e sonhos. Então ele viu que ela estava ali dividida entre um amante bem mais velho com a idade para ser pai, desculpa, e o outro namorado da mesma idade dela, ali namorados, mas o que ele estranhou, ele coloca aqui os dois, ele vê os dois ali namorando no mesmo carro que ele estava vendo ela como amante do homem maduro, ela estava ali como namorada do rapaz mais novo, no mesmo carro.
Naqueles rápidos minutos de fixação espiritual em que se exteriorizava tal qual era, Marina revelava. Desculpa. Naqueles rápidos minutos de fixação espiritual em que se exteriorizava tal qual era, Marina revelava a personalidade dúplice da mulher dividida entre o carinho de dois homens, jugulada por pensamentos de medo, inquietude, ansiedade e arrependimento. Então a gente vê ali o André Luiz colocar que ali ele estava vendo ela como era, não aquela menininha bonitinha, mas uma mulher dividida entre dois homens, né? Com a garganta ali a apertar, né? Naquele sentimento de arrependimento, de medo, de sonhos, com sentimentos dúbios, né? Mas principalmente dividida porque ela estava enganando os dois, né? Naqueles rápidos minutos de fixação espiritual em que se exteriorizava tal qual era, então nós estamos vendo ali o André Luiz visualizando a Marina sem máscaras, sem aquele verniz que aparentava ali pela jovialidade dos 20 anos, pelos seus pensamentos e sentimentos, pelas suas emoções, mostrando quem ela realmente era. Neves, que de algum modo me partilhava a inspeção, quebrou a calma reinante, enunciando abatido. Está vendo? Desculpa. Julga que é fácil para mim, pai da doente, suportar aqui semelhante criatura? Como a dizer, tá vendo o que eu tô passando? Você acha que para mim é fácil ver aqui a minha filha prestes a desencarnar nessa dor, nesse sofrimento? Com essa pessoa aqui, com esses sentimentos, com esses pensamentos, né? Digamos assim, com essa vibração mais trevosa, né? Mais baixa. Tratei de consolá-lo e, por solicitação dele próprio, passamos a pequeno salão de leitura contíguo ao aposento da enferma, a fim de que pudéssemos refletir e conversar. Então nós vemos aqui, né, porque do sentimento ali do Neves em relação a tudo que está acontecendo aqui. Nós vamos, a partir agora do 3º capítulo, entrar dentro dessa história e desses personagens que estão todos entrelaçados na história, nesse palco, nesta vida que eles estão vivendo aqui encarnados, e em palcos anteriores, né, em vidas anteriores. Nós vamos começar a tomar pé dessa história, né, e digamos assim, de todas as ligações entre encarnados e desencarnados. Não existe ação sem reação e nós nunca estaremos isentos de nos desculparmos, nos acertarmos com as pessoas que magoamos, de limparmos a sujeira que deixamos aqui no coração, nos sentimentos, na vida das pessoas nas quais nós magoamos, ferimos, causamos dor ou causamos algum dano. Nada fica impune. Não existe acaso, não existe coincidência. Existem espíritos entrelaçados numa teia de amor e ódio, de culpas, de pedidos de perdão, de falta de perdão, de sentimentos dúbios, né? Às vezes de amor, às vezes de raiva, de mágoa, mas que precisam se encontrar para irem se acertando, se limpando, pedindo desculpas, perdoando, para que possam, limpando os caminhos, poderem continuar a trajetórias em novos palcos, em novos atos, em novas vestimentas. Vamos continuar aqui no próximo capítulo.